Olá, gente rica! Muito bem-vindos a mais um episódio desse canal Construindo a Vida Rica na Europa. Estou aqui agora aproveitando literalmente esse ar e luz natural aqui de Náquera, Valência. Então é exatamente onde eu vou residir a partir de agora. Então essa foi a cidade escolhida, que até então acabei fazendo um certo mistério para vocês, mas como eu trouxe já em outros episódios aqui, é muito importante que a gente vá revelando conforme a gente vai tendo certeza das coisas. Então eu não poderia comentar que era aqui a nossa cidade, onde nós estávamos vindo, até ter certeza que realmente era aqui. Porque coisas poderiam acontecer, talvez a gente acabasse não conseguindo alugar uma residência aqui, talvez nós precisássemos ir para uma outra região, porque eu vou confessar para vocês, essa casa aqui em Náquera, ela foi decidida aproximadamente na segunda antes da nossa viagem. Então ali, até a nossa viagem, a gente imaginava que nós íamos vir para a província de Valência, certo? Então a gente sabia que ia ficar aqui nessa região de Valência, na Espanha, porém nós não tínhamos ainda exatamente certeza do lugar, que ficou definido e deu tudo certo ali nos 45 do segundo tempo, nós conseguimos essa casa, alugamos ela e a nossa pretensão é realmente ficar aqui por um período. Também não posso passar aqui quanto exatamente, porque pode ser que a gente acabe talvez conseguindo emprego em outra região, então talvez seja necessário fazer algumas outras mudanças. Mas essa é agora a cidade que nós estamos morando aqui em Valência, e a princípio é muito bacana, muito boa, muito calma, vocês podem ver, né? Tem até algumas crianças brincando aqui ao fundo, então a princípio é uma cidade muito pacata, a gente já conheceu o mercado, já conhecemos algumas partes aqui da região, então é muito bacana, muito bonita, tanto que assim, ó, sinceramente, eu tô aqui com a luz natural, né? Esse aqui é literalmente o clima. De manhã é bem frio, de noite é bem frio, mas nesse período da tarde, que é o horário que eu estou gravando aqui, 6 horas da tarde, o horário que eu estou gravando, é muito bom, tá? É muito agradável, realmente é friozinho ainda, pode ver que eu estou com, né, roupas compridas, porque ainda tá aquele arzinho de primavera, e aqui na Europa o inverno é realmente bem inverno, diferente do Brasil, mas aqui tá mais ameno o frio, esse horário já é um pouquinho mais quente, é ensolarado, então tá muito bacana. Recebi várias dúvidas também perguntando se eu iria continuar com os meus atendimentos de organização financeira. Então, para quem ainda talvez não conheça todo o meu trabalho, tudo aquilo que eu entrego, hoje eu trabalho com parte de assessoria financeira, controle financeiro mesmo. Então, eu faço planejamento, organizo tanto vidas pessoais quanto negócios, para que realmente consigam trazer aí resultado através do dinheiro. Foi isso que eu fiz comigo há 9 anos atrás, na verdade. Eu passei por uma situação financeira bem delicada, de endividamento, de acreditar que eu ganhava pouco, e eu precisei me reestruturar financeiramente, mesmo sem ter um aumento de salário, porque na época eu era CLT. E dentro da minha capacidade financeira eu entendi como organizar, como realmente conseguir pagar as minhas contas, como conseguir me manter, como realizar os meus objetivos, sem um aumento de R$1, como eu falei, realmente mantendo a mesma receita, e foi possível. Mudei a minha realidade financeira a partir do momento que eu entendi o que fazer com o dinheiro, e é exatamente isso que eu contribuo na vida das pessoas hoje. Eu mostro para elas exatamente como elas se organizarem, como viver bem com o dinheiro. Fora vários outros cursos que eu também estou entregando, como renegociação de dívidas, como organização financeira, seja de uma forma mais profunda com acompanhamento financeiro, ou seja através de cursos muito rápidos, muito breves, que você consegue aí também estar acelerando os seus resultados. Eu vou deixar aqui o meu perfil do Instagram, caso vocês tenham interesse em estar acompanhando também essa parte financeira, como também os produtos para vocês darem uma conferidinha, porque isso vai continuar normalmente. Óbvio que eu agora um fuso horário diferente, né? Vamos ter que coincidir aí o horário tanto do Brasil quanto aqui da Europa, mas vou continuar com os atendimentos. Também vou procurar trabalho aqui sim na Europa, e até esse é um dos motivos desse vídeo aqui também, para esclarecer o porquê que nós escolhemos a Europa. Mas já adianto então que os meus atendimentos, que as minhas entregas vão continuar normalmente, e se você está precisando aí realmente organizar a tua vida financeira e realmente começar a conquistar os teus sonhos, viver os teus sonhos, eu te mostro que é possível sim, tanto que eu estou vivendo os meus, como várias outras mentoradas estão se permitindo e conseguindo realizar e viver os sonhos delas, e eu tenho certeza que se você se permitir também passar pelo processo, você consegue aí alcançar tudo aquilo que você merece viver, porque você merece ter uma vida muito bem, muito próspera financeiramente, e você só precisa de alguns ajustes, provavelmente, na forma com que você está conduzindo o teu dinheiro, certo? E por que nós escolhemos então a Espanha para fazer essa mudança? Já adianto que a Espanha não foi a nossa primeira opção, certo? Nós optamos pela Espanha por vários
pontos que nós acabamos levando em consideração, mas, por exemplo, a gente já pensou na Itália, porém a Itália acabou sendo algo que nós descartamos, vamos dizer assim, mas que pode ser que em algum momento a gente volte aí para lá, mas de primeiro momento não, pela língua, porque eu acredito que o italiano ela acaba sendo um pouco mais difícil de conversar e de entender, principalmente, porque os espanhóis, além de ser uma língua similar, porque não é tudo igual, tem palavras que são muito diferentes, tipo, por exemplo, o banheiro é banho. Então aqui, se você procura por banheiro, você vai falar que você está à procura de um banho. Só que nós, banho é tomar banho, certo? Então tem algumas coisas que são similar, mas não tem o mesmo significado. Então tem que ter um certo cuidado sim no falar, mas acaba sendo de certa forma mais fácil essa comunicação deles me entenderem e de eu conseguir também expressar o que eu estou buscando. Claro que às vezes a gente comete uns equívocos, né? Por exemplo, ontem eu fui jantar e o nome do prato que eu escolhi era Vito. E eu acabei falando Tiquito. E aí, Tiquito é pequeno, né? Tipo, é Tiquito, pequenininho. E aí eu pedi um Tiquito grande. E aí o garçom conseguiu entender, porque eu pedi um pequeno grande. Mas na verdade era um Chivito, o nome do prato que eu queria. E aí eu queria um grande, né? Mas enfim, no final das contas ele conseguiu compreender o que eu estava buscando. E deu tudo certo, então essa é a facilidade, né? Que tem uma certa comunicação mais fluida, então é mais fácil de entender. Tende também aos espanhóis ser de uma forma mais, assim, receptivos com imigrantes. Já os italianos a gente não sente tanta essa receptividade, então nós talvez também teríamos um pouco de dificuldade nisso. Além de não falar direito a língua, não compreender, talvez eles não teriam tanta paciência para de fato nos atender, para de fato realmente compreender o que a gente estava falando. Então pensamos na língua, pensamos no fato de ter uma facilidade melhor na questão de recepção para que a gente possa, assim, achar um emprego. Então, né, entendemos que os espanhóis possam ter uma paciência melhor até para nos entregar ali um emprego, para nos dar essa oportunidade. E, então, pensando em língua, pensando em trabalho, certo? Foram pontos que realmente fizeram com que a gente escolhesse a Espanha para morar. Mas eu vou dizer que eu também já pensei em outros lugares na América do Sul mesmo. Eu pensei em ir para o Uruguai, eu pensei em ir para o Chile, pensei em ir para a Argentina e também, gente, cogitei em morar também no Paraguai. Por que nós escolhemos então a Espanha e não essas regiões mais próximas do Brasil, que tem uma tendência, digamos assim, uma adaptação melhor, já que nós moramos muito próximos aos nossos vizinhos, né? Por causa da moeda, tá? Então até esse foi um dos pontos que nós escolhemos a Espanha. Porque que acontece? Qualquer outra região que a gente morasse não tinha um ganho tão expressivo da nossa moeda. Tanto que tem alguns países, na verdade, que a nossa moeda real ela é mais valorizada, como por exemplo a Argentina, né? A Argentina tem o peso mais desvalorizado do que no Brasil. Só que, o que acontece? Eu poderia morar na Argentina, continuar fazendo a mesma coisa que eu faço no Brasil. O meu custo, por teoria, seria mais barato na Argentina, já que a nossa moeda vale mais. Só que não compensaria eu trabalhar na Argentina. Então, não compensaria eu ganhar o peso argentino, porque se eu ganhar em real, eu vou ter uma moeda mais valorizada. Então, seria, gente, literalmente só para morar em outro país. Seria só para ter a experiência de morar em outro país. E se realmente fosse um sonho eu morar na Argentina ou qualquer outra dessas regiões, ok, beleza, não vejo problema nenhum de fazer essa mudança, essa migração. Mas no caso que a gente está buscando sim a crescer de várias formas, de realmente conseguir falar outra língua, de ter essa experiência, de ter essa convivência, de realmente avançar, e também financeiramente falando, que é algo que a gente busca, acaba que essas regiões não iriam nos fortalecer tanto nesse aspecto. Então a gente ia ter a vivência, ia ter a experiência, ia aprender outra língua, ia ter uma convivência com outras pessoas, mas a parte financeira nós não teríamos um ganho, vamos dizer assim, porque a gente ia acabar continuando fazendo, ser preferível fazendo o real mesmo, tá? Então por isso a gente acabou optando pelos países da Europa, que é onde tem uma moeda mais valorizada. Então, hoje, até o dia que eu tô gravando esse vídeo, o euro tá valendo 5,94, está bem baixo, mas realmente o euro já chegou aí a valer 6,20, 6,30 para o real, né? Então, cada R$ 1 eu precisaria de R$ 6 aí, que é mais ou menos o que eu tô levando em consideração, até por causa da conversão, né? Das taxas que tem para você comprar a moeda, então eu vou considerar que o euro está valendo de fato R$ 6, Jéssica. Mas como que você está ganhando se você precisa para ter €1 pagar R$ 6? Porque sim, né? Como eu ainda não estou ganhando em euro, eu preciso comprar, preciso fazer o real e converter ele em euro. Então sim, hoje para mim está saindo muito caro, vamos dizer assim, viver aqui, porque a cada R$ 6 que eu faço no Brasil, eu tô tendo que converter para comprar €1 aqui, para que eu possa comprar comida, para que eu possa me locomover, para que eu possa alugar a casa, certo? Então tudo isso exigiu que eu tivesse
euro e que exigiu que eu tivesse um montante maior em real para estar fazendo. Só que a questão é que aqui, além de então eu ter essa possibilidade, que a ideia é trabalhar, por isso que eu estou batendo muito na tecla de que aqui eu vou trabalhar, porque uma vez que eu faça o euro aqui e eu consiga me manter aqui, pagar as contas que eu preciso e que eu consiga começar a guardar em euro, eu posso converter, por exemplo, pro real, e eu juntei 50 euros. Se eu converter esses 50 euros que eu juntei pro real, eu vou ter os 50 vezes 6. Certo? Então eu vou conseguir multiplicar esse valor muito mais rápido. E aqui eu sempre falo, né, que às vezes você guardar 50 reais, 100 reais já faz total diferença, que você precisa apenas começar. Então pense se eu conseguir guardar 50 euros, o quanto isso convertido não pode estar me agregando no Brasil. E como a ideia é não ter custos no Brasil, esse valor que eu vou guardar ele vai literalmente para investimentos. Então é uma forma de sim eu conseguir multiplicar a minha renda. Então nesse momento eu não estou ganhando, porque obviamente eu estou tendo que converter, e convertendo se torna muito mais caro. Então é por isso que hoje a gente vai no mercado, por exemplo, e vê 5,45, se eu não estou enganada, 5,45, 5,25, o valor do ovo, para mim é muito caro, porque se eu pegar esse valor vezes 6, eu vou estar pagando em média R$ 34 uma bandeja de 24 ovos, o que no Brasil a gente paga, ou pelo menos eu estava pagando ali em Itapema, mais ou menos R$ 17, R$ 16, eu cheguei a pagar R$ 13 numa bandeja com 30 ovos. Então é como se eu estivesse pagando o dobro para ter uma quantidade até menor do que eu vinha comprando no Brasil. Então quando a gente converte, realmente se torna caro. Mas assim que eu fizer o euro, eu consigo estar trazendo aí uma possibilidade de ter um valor muito mais expressivo para eu estar investindo e, obviamente, multiplicando ainda mais o meu dinheiro. Mas tem outra parte muito bacana e é isso que eu quero trazer muito nesse vídeo aqui. E que talvez você ainda não tenha levado em consideração. Por quê? Aqui na Europa, vou dizer aqui em Valência, né? Aqui onde eu estou nessa região. O salário mínimo aqui é mais ou menos 1.600 euros, vamos deixar assim, certo? E no Brasil, um salário mínimo está mais ou menos o quê? R$ 1.800, pelo que eu acompanhei ali. Então, no caso, tá basicamente o mesmo salário mínimo. Então, aqui em Valência, eu trabalhando, ganhando um salário mínimo, eu vou ganhar 1.600 euros, e no Brasil, eu trabalhando, ganhando um salário mínimo, eu vou ganhar R$ 1.800. Só que a diferença, gente, do que eu consigo comprar aqui na Europa com 1.600 euros, não é nem de longe a mesma coisa que a gente consegue comprar no Brasil com R$ 1.800. Hoje, no Brasil, com R$ 1.800, você mal consegue pagar o aluguel ou a prestação de uma casa e comprar comida, pagar luz, água, internet. Uma pessoa que consegue fazer tudo isso com R$ 1.800, com um salário mínimo, ela tá fazendo literalmente milagre, porque a gente sabe o custo de vida que tá no Brasil e a pouca coisa que a gente consegue comprar no mercado. Por exemplo, tipo, você vai com R$ 100 no mercado, você sai o quê? Com 2 sacolas no máximo, você pega 2, 3 coisinhas ali e já dá R$ 100 muito rápido, certo? E aqui foi uma das coisas que eu realmente fiquei bem admirada e realmente demonstrou que eu estou no lugar certo mesmo. Porque assim, a quantidade de coisas que a gente consegue comprar com 50 euros, gente, é assim, ó, fora de sério. Nós fomos já 2 vezes no mercado e 2 vezes a gente veio com aquelas sacolas ecológicas cheias e com coisas na mão, porque aqui é outro detalhe, que eles vendem a sacola plástica, então se você não tiver as sacolas ecológicas, você precisa pagar pelas sacolinhas, certo? Então a gente veio com 2 sacolas ecológicas muito cheias e a gente gastou numa compra 65 euros e na outra 45 euros, gente. Então assim, comprando muita coisa. Agora pensa eu receber 1.600 euros e eu fui 2 vezes no mercado e eu gastei em média 150 euros. R$ 150 eu gastaria provavelmente numa primeira ida no mercado no Brasil, certo? E isso ainda fora todos os outros gastos que eu teria para me manter. Então, hoje, aqui, eles têm um custo de vida muito acessível. A gente consegue comprar muita coisa com salário mínimo, coisa que no Brasil não existe mais. Uma das outras coisas que eu fiquei abismada, e a gente viu isso num folheto que estava na casa. Então, eu não sei te dizer para vocês exatamente de quando que era esse folheto, enfim. Mas, assim, no folheto tava uma TV 50 polegadas por 500 euros. Vocês têm noção que com um salário mínimo aqui eu consigo ir 2 vezes no mercado e gastar 150 euros comprando muita coisa e eu consigo comprar uma TV de 50 polegadas por 500 euros? No Brasil, você precisa de quantos salários mínimos para comprar uma TV? E é por isso que é parcelado, porque você dificilmente conseguiria comprar com um salário a TV. Você precisa parcelar para você poder comprar isso, porque o valor é muito alto. Provavelmente você gastaria aí de 2 a 3 salários mínimos, talvez até mais, se você quiser uma TV mais atual, vamos dizer assim.
certo? Então, esse é um dos pontos que realmente fizeram a gente vir para cá, tá? O fato de a moeda ser mais valorizada, o que me permite multiplicar muito mais rápido o meu valor, como também eu conseguir ter uma qualidade de vida gastando menos. Outro ponto que eu, assim, pra mim foi fundamental e, meu Deus, de muita valia mesmo, foi a questão do chocolate, por exemplo. Porque eu sou, assim, uma eterna criança nesse sentido de comida. Eu gosto de comer, sim, chocolate, salgadinho. Hoje eu já consegui cortar da minha alimentação, consegui ter uma alimentação mais saudável. A bolacha recheada, mas sim, se eu comer, eu como todo o pacote, porque eu gosto dessas besteiras, vamos dizer assim, né? Quem nasceu aí em 1990, 2000, provavelmente vai se identificar, porque era um tipo de alimentação que a gente tinha muito, porque também era muito acessível naquela época, e hoje já não está mais, né? Hoje, um chocolate, por exemplo, no Brasil, faz muito tempo que eu não comia chocolate, porque eu não conseguia, eu me recusava a pagar R$9 numa barra de chocolate de 90 gramas. Eu peguei o tempo que a barra de chocolate era de 400 gramas. Eu me recuso a pagar R$9 por 90 gramas, assim. Então eu não comia mais chocolate porque eu estava achando muito caro. Aqui eu achei chocolates por €1, €1,25. Então pensa eu ganhar basicamente o mesmo valor que no Brasil e eu poder comprar um chocolate por €1,25. Ganhar 1.600 e gastar €1,25 no chocolate. E ganhar 1.800 no Brasil e gastar R$9 no chocolate. A diferença é gigantesca. Então esse foi um dos motivos que fez eu vir pra cá. E é um dos motivos que fazem muita gente vir pra Europa, tá? Se vocês começarem a se informar mais, se realmente é essa a tua intenção vir pra cá, você vai ver que tem muito brasileiro que tá vindo pra Europa, exatamente por causa dessa qualidade de vida, tá? Então, realmente, é um dos requisitos que mais tá fazendo os brasileiros vir, pela melhor qualidade que você vai ter, pelo realmente o quanto o teu dinheiro vai valorizar, porque aqui realmente é valorizado, que as coisas são mais acessíveis. Só que, claro, tá? Tem todo um trâmite, não é só vir pra cá, então ok, eu vou vir pra Europa e vou mudar minha vida. Não, tem alguns pontos aí que você precisa ter atenção. É importante que vocês também tenham essa ciência, tá? Que não é só vir com dinheiro, comprar passagem, colocar as roupas numa mala e se mandar. Precisa também começar a ter essa clareza do que você precisa fazer, dos documentos que você precisa tirar para você se regularizar, porque senão você vai ser apenas uma pessoa com sonhos que podem ser frustrados, porque ao chegar aqui pode ser que seja mais difícil do que já é, porque não é fácil você ser um imigrante num país novo, não conhecendo a língua, tudo isso são desafios, então você precisa estar preparado, preparada para passar por esses desafios, principalmente sabendo o que precisa fazer para tornar o processo mais leve. Então, caso você tenha alguma dúvida, compartilhe aqui no canal, fique à vontade para trazer aí o que você está buscando, compartilhar talvez os teus projetos para que a gente possa estar se conectando. Quer saber alguma informação? Deixa aqui também para que a gente possa estar trazendo cada vez mais conteúdo aqui que vai enriquecer de verdade a vida de vocês. Já siga e curta o canal para que você também não perca nada. Então, fica bem e se vemos no próximo episódio. Até mais!